Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, está no ar o seu Visionária Esportes desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, trazendo os destaques do esporte no Brasil e no mundo, sempre com informação, fé e motivação para o seu dia. Palavra do dia de hoje, Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo. As batalhas podem até parecer maiores do que você, mas o amor de Deus te capacita a superar cada desafio. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, na programação da Rádio Visionária, e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. E a gente já começa o programa de hoje trazendo as notícias do futebol. Mas antes, fica aí, que depois do intervalo tem muito mais para você aqui no Visionária Esportes. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionária Esportes, vamos para o nosso placarzão do Visionária Esportes aqui. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada 26, início da rodada 26, Atlético Mineiro e Juventude. Quem vai trazer as informações é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber. Alô, amigos do Visionário Esportes, terça mineira no Brasileirão. O Galo Atlético MG recebeu o time do Juventude na abertura da rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Juventude, na entrada do Z4, conseguiu arrancar o empate na Arena MRV. Juventude, pressionado, segurou o ímpeto do Atlético MG. Comandados de São Paulo tentaram, mas não furaram a zaga do time da Serra Gaúcha. Praticamente não atacou, mas conquistou um pontinho importante. Que bom! Juventude tem a pior defesa do campeonato. Mais de 26 mil torcedores presentes na Arena MRV incentivaram, mas a bola não entrou. O Atlético volta a campo no Brasileirão na Cidade Maravilhosa. Enfrentará o Fluminense sábado às 18h30 no Maracanã. E o Juventude recebe nos seus domínios, lá no Alfredo Jaconi, no domingo às 18h30, a equipe do Fortaleza. O Galo é 13º com 29 e o Juventude é 17º com 23, abrindo o Z4. É isto, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Valeu demais, Nilber! Vamos lá com a classificação aqui dos 6 primeiros da Série A. Flamengo tem 54, Cruzeiro tem 50, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo e Bahia tem 40. Daqui a pouco vamos trazer os jogos de hoje no final do programa, tá? Campeonato Brasileiro da Série B, rodada 29. O Goiás empatou com o Atlético Goianiense em 0-0 no Clássico Goiano. Classificação dos 4 primeiros. Coritiba e Goiás tem 50, Criciúma 49 e Atlético Paranaense com 48 pontos. Brasileirão Sub-17, quartas de final. O Palmeiras venceu o Vasco por 3-1 e vai enfrentar o Grêmio, que venceu o Red Bull Bragantino por 4-2. Atlético Paranaense e Fluminense empataram em 3-3. Nos pênaltis deu Atlético Paranaense 4-3. E ele vai enfrentar o Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo por 2-1. Campeonato Argentino, torneio Clausura. News Old Boys empatou com o Estudiantes em 1-1. Classificação dos grupos: Grupo A, União Santa Fé 17 pontos, Barraca Central e Estudiantes 16, Defensa e Justiça e Tigre 15 pontos, Boca Juniors, Argentinos Juniors e Central Córdoba com 14 pontos. Os 8 primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final, tá? Classificação do Grupo B: Deportivo Riestra tem 22, Vélez Sarsfield 21, River Plate 18, Lanús 17, São Lourenço 16,
Rosário Central 15, Atlético Tucumã e Sarmiento Junín com 12 pontos. Teve rodada da Championship, rodada 8, segunda divisão do campeonato inglês. O Birmingham empatou com o Sheffield Wednesday por 2-2. O Birmingham fez o gol no finzinho do jogo, tá? Blackburn 1, Swansea 2. Bristol City 1, Ipswich Town também 1. Hull City 2, Preston North End 2. Leicester 1, Wrexham também 1. Middlesbrough 0, Stoke City 0. Muito empate nessa rodada, né? Sheffield United 1, Southampton 2. E Derby County 1, Charlton também 1. Nenhum mandante ganhou nesse início de rodada da Championship. Vai ter complemento amanhã. Amanhã não, hoje, né? Olha aí, hoje. Classificação até o momento. Os 6 primeiros colocados. Lembrando que os 2 primeiros se têm acesso direto à Premier League e o do terceiro ao sexto vão disputar um playoff. Middlesbrough tem 18, Stoke City tem 14, Coventry City, Bristol City, Leicester e Preston North End tem 13 pontos cada. La Liga, o jogo que tinha sido adiado da segunda-feira, foi realizado no dia de ontem, terça-feira, rodada 7, complemento, Valência 1, Oviedo 2. Classificação atual: Barcelona 19, Real Madrid 18, Villarreal 16, Elche 13, Atlético de Madrid, Betis e Espanyol com 12 pontos. Vamos para a Champions League, fase de liga, rodada 2, primeiro dia. Nós vamos dar a classificação dos 8 primeiros na quarta, tá? No dia de hoje, né, no caso, né? No dia de amanhã, no programa de amanhã. Eu tô confundindo os dias aqui. Vamos lá, fase de liga, rodada 2. Atalanta de virada 2, Clube Bruges 1. Samardzic e Pasalic fizeram para Atalanta, Solis fez para o Clube Bruges. Kairat Almaty 0, Real Madrid 5, hat-trick do Mbappé, 3 gols nesse jogo. Camavinga e Brahim Dias complementaram o placar. O Atlético de Madrid goleou o Eintracht Frankfurt por 5-1. Raspadori, Lenormand, Griezmann, Juliano Simeone e Julian Álvares fizeram para o Atlético de Madrid. Burkhardt fez para o Frankfurt. Bodo Glimt 2, Tottenham 2. O Bodo Glimt chegou a estar ganhando de 2-0 e tinha perdido um pênalti. O Tottenham foi buscar o placar. Holt fez os 2 gols do Bodo Glimt. Van de Ven e Gundersen fizeram para o Tottenham. O Chelsea venceu o Benfica por 1-0, gol contra de Richard Rios, ex-Palmeiras. O Galatasaray venceu o Liverpool por 1-0, segunda derrota seguida do Liverpool no geral, tá? Então, Liverpool precisa abrir o olho. O gol foi de pênalti de Osimhen. A Inter de Milão venceu o Slavia Praga por 3-0, 2 gols de Lautaro Martinez e 1 gol de Dumfries. O Olympique de Marseille goleou o Ajax por 4-0. O brasileiro Igor Paixão fez 2 gols. Greenwood e Aubameyang complementaram o placar. E o Pafos perdeu em casa de goleada para o Bayern de Munique, acostumado a dar goleadas, né? 5-1 para o Bayern de Munique. Orsic fez para o Pafos. Harry Kane, mais 2 gols para a conta dele. Rafael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise fizeram para o Bayern. Copa do Mundo Sub-20, rodada 2. Egito 1, Nova Zelândia 2, Grupo A. E Chile 0, Japão 2. Classificação: o Japão tem 6 pontos em primeiro, Nova Zelândia em segundo e o Chile em terceiro com 3 pontos cada, e o Egito não tem nada. Grupo B, Panamá 1, Ucrânia também 1, e Coreia do Sul 0, Paraguai também 0. Classificação: Paraguai e Ucrânia empatados com 4 pontos, Panamá e Coreia do Sul têm 1 ponto. Vamos para as notícias do futebol, bora lá? No Brasileirão, o mês de outubro será decisivo na briga pelo título entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Já nesta quinta, amanhã, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. No dia 19, o Flamengo pega o Palmeiras em duelo direto importante. E logo depois, no dia 26, Palmeiras e Cruzeiro duelam no Allianz Parque. Esses confrontos diretos podem definir quem sai como favorito ao título, dependendo de aproveitamento e fôlego nas semanas decisivas. O
Cruzeiro tenta avançar na renovação com Matheus Pereira. O clube corre para renovar o contrato do meia, que vai até 30 de junho de 2026, para evitar perder o jogador gratuitamente no próximo ano. A diretoria mira estender o vínculo até 2028 e está disposta a conceder aumento salarial, embora o atleta negocie valores com cautela. Matheus Pereira já demonstrou interesse em permanecer na Raposa, mas branding financeiro ainda é o ponto de tensão nas negociações. No duelo marcado para o Maracanã, Gabigol volta a enfrentar o Flamengo sobre forte carga simbólica. Ele ostenta 82 gols no estádio, sendo vice-artilheiro pós-reforma do Maracanã, atrás apenas de Pedro. No primeiro confronto entre os times em 2025, atuando pelo Cruzeiro, ele entrou no fim e decidiu o jogo com um pênalti, a chamada lei do ex. Antes do embate, Gabigol postou nas redes manifestando apreço ao time mineiro, reforçando o tempero emocional da partida. Apesar de atuar como reserva, ele se mantém no radar como arma ofensiva para o Cruzeiro na briga direta pela liderança da Série A. Alguns clubes integrantes da Libra e da Liga Forte União estariam articulando uma ação unificada em reação à liminar obtida pelo Flamengo, que bloqueou o repasse de 77 milhões de reais da Globo aos demais clubes do bloco. O discurso entre esses clubes tem sido claro, já que o Flamengo quer ganhar mais do que todo mundo, que jogue sozinho. Esse é o discurso entre esses clubes, né? Já que o Flamengo quer ganhar mais que todo mundo, jogue sozinho. O incômodo principal é que o Flamengo busca rever o que entende como critérios pouco transparentes de distribuição, especialmente os ligados à audiência, enquanto os demais defendem que os contratos vigentes aprovados institucionalmente com validade até 2029 sejam respeitados. Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio e Vitória estão entre os clubes com maior repercussão contrária à ação do Flamengo. O meia Oscar está afastado dos gramados desde julho, após fraturar 3 vértebras lombares, uma lesão muito grave que dificultou até respirar e caminhar. Embora já participe de treinos leves com o elenco, ele ainda não reúne condições de jogar partidas intensas, segundo o técnico Hernan Crespo. O técnico do São Paulo ressaltou que aqui não tem super-heróis, pedindo cautela no processo para evitar recaídas e garantir o retorno com segurança. Segundo projeções, Oscar pode ser considerado para jogos após a data FIFA, entre 6 e 14 de outubro, se a recuperação seguir sem intercorrências. Apesar de posts em redes sociais afirmarem que Carlos Belmonte pede demissão e não é mais diretor de futebol do São Paulo, apurações confiáveis indicam o contrário, ele permanece no cargo. Fontes revelam que Belmonte descarta entregar o cargo e, caso saia, será por decisão da presidência, não por iniciativa própria. O estopim da crise vinha de divergências junto ao presidente Júlio Casares no projeto do FIP Cotia. Belmonte é crítico à concessão de 30% das categorias de base ao Fundo Galápagos. A torcida protestou contra Casares e Belmonte antes do jogo contra o Ceará, contribuindo para a tensão nos bastidores. Devido às lesões de Tolói e Ferrarese, além da suspensão de Arboleda, o São Paulo está com apenas 2 zagueiros disponíveis, Alan Franco e Sabino. Isso coloca o técnico Hernan Crespo diante da necessidade de abandonar temporariamente o sistema com 3 zagueiros, sua preferência. Como alternativa, pode usar uma linha de 4 defensores, 2 zagueiros e 2 laterais, ou improvisar um volante na zaga, estratégia já adotada recentemente. Crespo comentou que jogar com 4 defensores depende do jogo. Reconhece que 3 zagueiros têm favorecido características do elenco, mas admite que a adaptação será necessária. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Corinthians aqui para vocês. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos agora às notícias do Corinthians, como eu prometi aqui, ó. O presidente Osmar Stabile se reuniu ontem no Parque São Jorge com os idealizadores da Safiel, Carlos Teixeira, Maurício Chamati, Eduardo Salucci e a conselheira Miriam Atier, para ouvir a proposta. Safiel propõe transformar o Corinthians em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com torcedores como acionistas e participação nos conselhos administrativo, fiscal, cultural e de governança. Está agendado para 28 de outubro o lançamento oficial do projeto. Apesar do interesse, ainda há resistências entre sócios, conselheiros e diretores do clube e será necessário aprovar mudanças estatutárias.
O Ministério Público de São Paulo está desmembrando a investigação sobre ex-presidentes do Corinthians, incluindo André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. A apuração envolve gastos suspeitos com cartões corporativos, como compras em joalherias e restaurantes, além de contratos com empresas vinculadas a facções criminosas. O Ministério Público também investiga possíveis ligações do clube com o PCC, incluindo o aluguel de imóvel a jogadores com conexões suspeitas. Em agosto, o Ministério Público solicitou o afastamento dos 3 ex-presidentes dos conselhos do clube, devido ao risco de interferência nas investigações. O Corinthians entregou documentos financeiros de 2018 a 2025 após atraso causado por invasão ao Parque São Jorge. André Sanches reconheceu o uso pessoal de cartão corporativo em uma viagem, reembolsando R$15 mil ao clube. O meio-campista Lucas Evangelista sofreu ruptura no tendão posterior da coxa direita durante a partida contra o Bahia e precisará passar por cirurgia. Com isso, está fora da temporada 2025. Por outro lado, o lateral esquerdo Joaquim Piquerez, que saiu de campo com dores no joelho direito no mesmo jogo, não apresenta lesão grave. Ele treinou normalmente e deve estar à disposição para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira às 7 horas da noite no Allianz Parque. A provável escalação do Palmeiras para o confronto é o Everton, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté ou Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andrés Pereira e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, criticou publicamente o Athletic Bilbao em relação à negociação frustrada pelo atacante Nico Williams. Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, Deco afirmou: "Não quero entrar em questões que não são minhas. Sou dedicado aos jogadores, à gestão diária do clube, mas acredito que o Bilbao não é exemplo nenhum para nada nesse sentido. Não procuramos o jogador deles, não fomos atrás do jogador deles. Eles têm que se preocupar com o agente, que veio ao Barça várias vezes para oferecer o jogador. Não é um problema do clube." A situação envolveu especulações sobre a transferência de Williams para o Barcelona, com o clube catalão demonstrando interesse no jogador. No entanto, o negócio não se concretizou devido a divergências nas condições impostas pelo staff do jogador e pela postura do Athletic Bilbao, que manteve firme sua posição sobre o valor da cláusula de rescisão e as condições de pagamento. Deco também comentou sobre a postura do Athletic Bilbao em relação ao fair play financeiro, destacando que o clube basco consultou a La Liga sobre as finanças do Barcelona no contexto da negociação. Ele considerou essa atitude como uma bobagem, reforçando sua crítica à postura do clube adversário. O ex-meia Douglas, com passagens por Grêmio, Corinthians e Vasco, teve prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul por não pagamento de pensão alimentícia. A dívida acumulada ultrapassa R$137 mil. O mandado de prisão, com validade de 2 anos, ainda não foi cumprido, pois o paradeiro do ex-jogador é desconhecido. Caso seja localizado, ele pode cumprir até 30 dias em regime fechado, com possibilidade de semiaberto, dependendo da disponibilidade do sistema prisional. Douglas, campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio, anunciou sua aposentadoria em 2020 aos 38 anos. Após a aposentadoria, esteve ligado ao futebol de 7 do Grêmio. Recentemente, se manifestou por meio de sua defesa, que informou estar adotando medidas legais cabíveis para resolver a questão judicial em curso que tramita sob segredo de justiça. O Independiente Del Valle anunciou que acionará judicialmente o técnico do Fluminense Luiz Zubeldia por calúnia e difamação. Em entrevista, Zubeldia sugeriu que o clube equatoriano seria favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol e estaria envolvido em esquema com árbitros. O presidente vitalício do Bushuk Runa, Luiz Alfonso Chango, também será processado por acusações semelhantes. O Del Valle afirmou que tomará medidas legais contra ambos, buscando proteger a integridade do clube e responsabilizar quem fizer acusações infundadas.
A Confederação Brasileira de Futebol anunciou mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2026. A Copa do Brasil passará a ter jogos únicos em todas as fases até as semifinais, incluindo a final, que será disputada em sede neutra. Os campeonatos estaduais terão redução de 16 para 11 datas, visando otimizar o calendário. O Campeonato Brasileiro começará mais cedo, possivelmente em março, para permitir uma pausa durante a Copa do Mundo, que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho. Além disso, a Série C será expandida de 20 para 28 clubes e a Série D aumentará de 64 para 96 equipes. Mudanças também estão previstas para a Copa do Nordeste e a Copa Verde, com ajustes no número de participantes e formato de disputa. O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, na sede da CBF do Rio de Janeiro. Vamos ficar atentos aí. Por falar em CBF, ela anunciou que manterá o formato atual das vagas brasileiras na pré-Libertadores para 2026. A proposta de substituir 2 vagas na fase preliminar por uma vaga direta na fase de grupos foi descartada. O presidente da CBF, Samir Chaoud, havia cogitado essa mudança, mas o tema não foi discutido com a Conmebol em reuniões recentes. Com isso, o Brasil continuará com o mesmo número de representantes na pré-Libertadores, respeitando a distribuição de vagas definida no regulamento vigente. A Câmara Municipal de Milão aprovou por 24 votos a 20 a venda do estádio San Siro e das áreas adjacentes para os clubes Milan e Inter de Milão. O valor da transação é de 197 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. A decisão encerra anos de negociações e abre caminho para a construção de um novo estádio compartilhado, com capacidade para 71.500 espectadores, projetado pelos escritórios Foster + Partners e Manica. A previsão é que a nova arena esteja pronta até 2031. O atual San Siro, inaugurado em 1926, será demolido após o término da temporada 2025-2026. A medida visa modernizar a infraestrutura esportiva da cidade e atender às exigências para sediar eventos internacionais, como a Eurocopa de 2032. O prefeito Giuseppe Sala apoiou a proposta, destacando a importância do projeto para o futuro dos clubes e da cidade. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais notícias do futebol, incluindo notícias do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes. Vamos aqui com as mais notícias do futebol, começando com o Paris Saint-Germain aqui, ó. O Paris Saint-Germain terá desfalques significativos para o confronto contra o Barcelona hoje, pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, na verdade fase de liga, tá? O atacante Ousmane Dembélé, vencedor do Ballon d'Or 2025, está fora devido a uma lesão muscular. Além dele, o capitão Marquinhos, o meia João Neves e o atacante Kvaratskhelia também estão lesionados e não viajaram com a equipe. O meia Vitinha, que havia se lesionado recentemente, foi relacionado e pode reforçar o time. O técnico Luiz Henrique terá que ajustar sua formação para enfrentar o Barcelona no Estádio Olímpico Luiz Company em Barcelona. Por falar em Barcelona, o técnico Hansi Flick pediu moderação ao jovem atacante Lamine Yamal, de 18 anos, após sua boa atuação na vitória por 2-1 sobre a Real Sociedad. Embora reconheça o talento excepcional de Yamal, Flick enfatizou que o jogador precisa manter os pés no chão e continuar trabalhando duro, especialmente na parte defensiva. O treinador alertou contra a superexposição midiática e destacou que o sucesso duradouro depende de esforço contínuo e equilíbrio. O goleiro Alisson, titular da seleção brasileira, sofreu uma lesão durante a derrota do Liverpool para o Galatasaray nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. Após uma defesa no início do segundo tempo, Alisson sentiu dores e precisou ser substituído por Jorge Mamardashvili. O técnico Arne Slot demonstrou pessimismo quanto à recuperação do goleiro, indicando que ele não estará disponível para o próximo jogo do Liverpool contra o Chelsea. A lesão coloca em risco a convocação de Alisson para os amistosos da seleção contra Coreia do Sul e Japão, marcados para outubro. A CBF divulgará a lista de convocados no dia de hoje.
Kylian Mbappé alcançou a marca de 60 gols na Liga dos Campeões da UEFA, após um hat-trick na vitória do Real Madrid por 5-0 sobre o Kairat Almaty nesta terça-feira. Com apenas 26 anos, o atacante francês se tornou o sexto maior artilheiro da história da competição, superando Thomas Müller, que possui 57 gols. Mbappé atingiu esse feito em 89 partidas, enquanto Müller precisou de 163 jogos. O técnico Xabi Alonso elogiou a consistência do jogador, destacando sua importância para a equipe. Com essa conquista, Mbappé se aproxima dos maiores artilheiros históricos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que lideram a lista com 140 e 129 gols, respectivamente. O Internacional registrou um déficit de 15.430.000 nos primeiros 7 meses de 2025, valor inferior aos 61.960.000 projetados inicialmente. A arrecadação superou as expectativas, alcançando 412.310.000, contra os 255.450.000 previstos. No entanto, os custos operacionais do futebol aumentaram, totalizando 237.090.000, acima dos 210.480.000 orçados. A folha salarial do clube atingiu 99.940.000, com direitos de imagem somando 39.930.000, resultando em um gasto mensal médio de 20 milhões de reais com jogadores e comissão técnica. Para equilibrar as finanças, a direção solicitou e obteve aprovação de suplementação orçamentária pelo Conselho Deliberativo. A expectativa é que o clube finalize o ano com um superávit de 7.640.000, impulsionado por vendas de jogadores e redução de custos. Mas o negócio tá difícil, né? O Internacional está atento ao desempenho do atacante colombiano Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, com vistas à próxima janela de transferências. Viveiros, contratado pelo Furacão em junho de 2025 por aproximadamente 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões e meio de reais, possui 70% dos direitos econômicos pertencentes ao clube paranaense, enquanto 30% pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. Apesar do interesse do Inter, os altos valores envolvidos e a resistência do Atlético tornam a negociação desafiadora. O próprio jogador demonstrou satisfação no clube atual, tornando uma transferência imediata improvável. O Colorado avalia a situação com cautela e considera uma possível investida no futuro. O lateral direito João Pedro, do Grêmio, foi diagnosticado com trombose na veia subclávia direita, uma condição rara conhecida como síndrome de Paget-Schröter. Esse quadro está associado à síndrome do desfiladeiro torácico, que causa compressão da veia entre a clavícula e a primeira costela, dificultando o fluxo sanguíneo. Após apresentar dor e inchaço no braço, o jogador foi submetido a exames que confirmaram a trombose. Ele passou por uma cirurgia para remoção do coágulo e já recebeu alta hospitalar. Agora João Pedro segue tratamento com anticoagulantes por 3 meses e deve passar por uma nova cirurgia para retirada da primeira costela direita, visando corrigir a compressão anatômica. Com isso, está fora da temporada de 2025 e tem previsão de retorno para a temporada de 2026. Impressionante isso aqui, hein? A administração judicial do Vasco se manifestou sobre o pedido do clube para contratar um empréstimo de até 80 milhões de reais. Embora reconheça a urgência do financiamento para garantir a continuidade das operações, a administração judicial apontou uma série de lacunas que precisam ser corrigidas antes da decisão da justiça. O parecer destaca que a operação vem se revelando estruturalmente deficitária, com a redução do saldo de caixa de 59 milhões de reais em março para 17 milhões de reais em agosto, evidenciando a erosão acelerada das reservas financeiras. Além disso, a administração judicial observa a falta de um plano detalhado para a utilização dos recursos e a ausência de um laudo econômico-financeiro que atribua valor à participação acionária de 20% da SAF ofertada como garantia. O Ministério Público opinou pela rejeição da autorização do empréstimo, considerando que os termos definitivos são desconhecidos. A decisão final está nas mãos da Justiça.
A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Botafogo, convocada para obter esclarecimentos do ex-presidente Durcésio Melo sobre sua relação com John Textor e movimentações financeiras envolvendo a SAF, terminou sem desfecho. Durcésio Melo não compareceu, pois estava fora do Rio de Janeiro a trabalho. Jonas Marmelo, vice-presidente executivo da SAF, representou a empresa, mas não forneceu respostas satisfatórias aos conselheiros. Diante disso, o presidente do Conselho Deliberativo, Alberto Macedo, transformou a reunião em permanente até o dia 14 de outubro, permitindo que conselheiros enviem perguntas por e-mail. Após essa data, a convocação de Durcésio Melo para prestar contas poderá ser feita por meio de nova reunião extraordinária. O atacante Júnior Santos, do Atlético Mineiro, sofreu uma lesão traumática no pubis, com ruptura do tendão adutor da coxa direita durante a vitória sobre o Mirassol no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Após exames realizados, foi confirmada a necessidade de cirurgia, que ainda não tem data marcada. O jogador, que chegou ao Clube Mineiro em janeiro por cerca de 48 milhões de reais, já enfrentou outras lesões nesta temporada e tem sido pouco aproveitado. Com isso, ele está fora da temporada 2025 e não deverá atuar mais pelo Galo neste ano. Rápido intervalo, já voltamos com mais notícias de esportes, dessa vez dos outros esportes, incluindo ainda o imbróglio Popó Vanderlei Silva. Eita, isso tá rendendo. Não sai daí, vai. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos às notícias dos outros esportes para você aqui, ó. Vanderlei Silva, lenda do MMA, compartilhou em vídeo nas redes sociais que está enfrentando dores de cabeça frequentes desde a agressão sofrida após sua luta contra Popó Freitas no último sábado, durante o Spaten Fight Night em São Paulo. Ele mencionou que por volta das 4 horas da madrugada, os efeitos da medicação diminuem e as dores retornam. Apesar disso, destacou que sua memória está voltando aos poucos, embora tenha se emocionado ao perceber lapsos de memória, como perguntar repetidamente à esposa sobre vídeos que já havia assistido. Vanderlei também expressou tristeza e frustração com a situação, especialmente por ser um pentacampeão mundial de MMA. Após a agressão, ele foi hospitalizado por cerca de 4 horas, mas recebeu alta e retornou a Curitiba. Seu advogado informou que estuda processar Rafael Freitas, filho de Popó, por tentativa de homicídio. Fabrício Verdun, ex-campeão do UFC, anunciou que processará Rafael Freitas, filho de Acelino Popó Freitas, pela agressão a Vanderlei Silva durante a confusão do Spaten Fight Night. Em uma live, Verdun afirmou que Rafael agiu com a intenção de nocautear Vanderlei, destacando que o golpe foi premeditado. Apesar da gravidade da agressão, Verdun enfatizou que não buscará vingança física, afirmando: "Não vou fazer nada". Ele também criticou a postura de Popó, que teria incentivado a violência, e revelou que Vanderlei, após a agressão, perdeu a memória rapidamente e questionou repetidamente sobre o ocorrido. O Conselho Nacional de Boxe anunciou nesta terça-feira a suspensão de 6 pessoas envolvidas na confusão após a luta do Spaten Fight Night 2 realizada em São Paulo. Acelino Popó Freitas e Vanderlei Silva receberam punição de 180 dias, enquanto André Dida Amado, treinador de Vanderlei, foi suspenso por 365 dias. Iago Freitas, Luiz Cláudio Freitas e Lucas Silva foram punidos por 180, 180 e 90 dias, respectivamente. A briga generalizada ocorreu após a desclassificação de Vanderlei no 4º round, levando membros das equipes ao ringue. Outros envolvidos não licenciados não podem ser punidos formalmente pelo Conselho Nacional de Boxe, mas será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados. A entidade também notificou outras comissões atléticas para que as sanções tenham validade em outros esportes de combate. O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, não enfrentará Diego Alemão no Fight Music Show 7, marcado para 1º de novembro em São Paulo. Popó passou por cirurgia na mão direita após a confusão no Spaten Fight Night 2, realizado no último sábado. Ele recebeu alta hospitalar nesta terça-feira e está afastado dos rings por tempo indeterminado. O Fight Music Show anunciou que está em busca de um novo adversário para Diego Alemão e sugeriu nomes como Rogério Minotouro, Tyson Tigre e Jorge El Chino. A organização também abriu espaço para sugestões do público.
Na final do ATP 500 de Tóquio, Carlos Alcaraz derrotou Taylor Fritz por 2-0, com parciais de 6-4 e 7-5, conquistando mais um título na temporada e mantendo a liderança de suas atuações no circuito. Em Pequim, Jannik Sinner venceu Alex de Minaur por 2-1, superando o australiano por 6-3, 4-6 e 6-4, garantindo vaga na final do torneio. Lianer Tien também avançou para a final, após empate de 1-1 com Danil Medvedev. O russo abandonou a partida devido a problemas físicos. Os resultados destacam a força dos jovens talentos e movimentam a disputa de pontos no ranking da ATP. E no WTA 1000 de Pequim, Coco Gauff venceu Belinda Bencic por 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, garantindo vaga nas quartas de final do torneio. Eva Liz superou McCartney Kessler por 2-1, em partida equilibrada, com sets de 6-4, 3-6 e 6-3. Amanda Anisimova avançou após derrotar Carolina Muchova por 2-1, com placares de 7-5, 2-6 e 6-2. Jasmine Paulini passou sem dificuldades, vencendo Marie Buskova por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2. Os resultados movimentam o torneio e destacam a força das jogadoras jovens no circuito feminino. A tenista espanhola Paola Badosa, ex-número 2 do mundo, anunciou nesta segunda-feira que ficará afastada das quadras até 2026. Aos 27 anos, Badosa revelou que as lesões constantes têm dificultado sua trajetória, com 37 retiradas em partidas oficiais ao longo da carreira. Atualmente ocupando a 19ª posição no ranking da WTA, ela compartilhou sua decisão por meio das redes sociais, prometendo lutar para retornar ao circuito. Badosa chegou a liderar o ranking mundial em abril de 2022 e é reconhecida por sua força mental e garra em quadra. Sua pausa reflete a crescente preocupação com a saúde física e mental das atletas no circuito profissional. Recentemente a Bia Haddad, né, também se afastou, só que nesse caso foi questão mental mesmo, né, para se afastar e ter um descanso mental. Ok. Na Euroliga, o Hapoel Tel Aviv surpreendeu o Barcelona com vitória de 103-87, liderado pelo norte-americano Jalen Adams, autor de 28 pontos, e com bom desempenho coletivo no ataque e na defesa. Pela mesma Euroliga de basquete, o Barcelona sofreu com a perda de bolas e dificuldades na transição defensiva, não conseguindo reagir no último quarto. Na Itália, a Virtus Bologna venceu o Real Madrid por 74-68, com destaque para o armador italiano Marco Bellinelli, que marcou 21 pontos, e a equipe controlando os rebotes ofensivos. O Real Madrid teve dificuldades no aproveitamento de arremessos de longa distância e foi penalizado pela pressão defensiva da Virtus. O astro do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, surpreendeu novamente ao registrar um aumento de 1,25 centímetros em sua altura, alcançando 2,24 metros. Essa marca foi confirmada após medições realizadas durante o treinamento da equipe, antes do início da temporada 2025-2026. Com isso, o Wembanyama se iguala ao pivô do Memphis Grizzlies, Zach Edey, como o jogador mais alto da NBA atualmente. Além do crescimento, o francês de 21 anos passou por uma transformação física significativa, ganhando 13,6 quilos de massa muscular durante a pré-temporada, elevando seu peso para 111 quilos, o que deve potencializar ainda mais sua presença defensiva e ofensiva em quadra. Após perder parte da temporada anterior devido a uma trombose venosa profunda no ombro direito, o Wembanyama está totalmente recuperado e pronto para retomar seu papel de destaque na liga. Após um longo impasse, o Alan Jonathan Kuminga e o Golden State Warriors chegaram a um acordo para a temporada 2025-2026. O contrato de 2 anos, no valor de 48,5 milhões de dólares, inclui uma opção de equipe para o segundo ano, permitindo flexibilidade para futuras negociações. Kuminga optou por essa proposta, que oferece um aumento salarial significativo em relação à oferta qualificatória de 7,9 milhões de dólares.
dólares e possibilita que ele se torne agente livre e restrito em 2027. Durante a última temporada, o jogador de 22 anos teve médias de 15,3 pontos e 4,6 rebotes por jogo, destacando-se especialmente nas semifinais da Conferência Oeste após a lesão de Stephen Curry. O acordo também abre possibilidades para futuras trocas, já que Kuminga renunciou à cláusula de não troca embutida em seu status de agente livre restrito. Um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes e também a agenda do dia de hoje. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes, as últimas notícias aqui para vocês, ó. O wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo durante a vitória por 27-21 sobre o New York Jets no Monday Night Football. Após receber um passe no terceiro quarto, Hill foi derrubado de forma contundente e teve o joelho deslocado, além de romper múltiplos ligamentos, incluindo o ligamento cruzado anterior LCA. Ele foi imediatamente atendido no campo, colocado em uma bota de ar e levado ao hospital para exames adicionais. O procedimento cirúrgico foi realizado no dia seguinte, com expectativa de recuperação para a próxima temporada. Antes da lesão, Hill havia registrado 21 recepções para 265 jardas e um touchdown em 4 jogos. A ausência de Hill representa uma perda significativa para os Dolphins, que agora precisarão adaptar seu ataque para seguir na disputa da temporada. O wide receiver do New York Giants, Malik Nabers, sofreu uma lesão grave no joelho direito durante a vitória por 21-18 sobre o Los Angeles Chargers na semana 4 da NFL. Aos 22 anos, Nabers, que havia sido selecionado para o Pro Bowl em 2025, teve o diagnóstico confirmado de ruptura do ligamento cruzado anterior, encerrando sua temporada. A lesão ocorreu enquanto ele tentava uma recepção profunda do quarterback novato Jackson Dart. A situação reacendeu o debate sobre a segurança dos gramados sintéticos na liga. Odell Beckham Jr., ex-jogador dos Giants e também vítima de lesões em campos sintéticos, criticou publicamente o uso desses gramados, especialmente no MetLife Stadium, onde Nabers se lesionou. Beckham pediu à NFL que substituísse os gramados sintéticos por superfícies naturais ou se mantido que fossem de qualidade superior. O brasileiro Hugo Calderano venceu o francês Simon Gauzy por 3-1, parciais de 11-8, 10-12, 11-5 e 11-7, e avançou às oitavas de final do Smash da China, torneio equivalente a um Grand Slam do tênis de mesa. Já Bruna Takahashi foi derrotada pela chinesa Zhu Yuling por 3-0, parciais de 11-2, 20-18 e 11-7, e não passou da segunda rodada. Nas duplas mistas, Calderano e Bruna venceram os anfitriões Xu Fei e Qiantini por 3-1, parciais de 11-7, 4-11, 11-9 e 11-8, e avançaram às quartas de final. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da equipe Kick Sauber, fará sua estreia no desafiador circuito de Marina Bay, em Singapura, neste fim de semana. O traçado é conhecido por suas altas temperaturas, umidade intensa e muros próximos à pista, exigindo dos pilotos precisão e resistência física. Bortoleto, que já competiu em diversas categorias de base, está animado com o desafio e espera aproveitar a experiência para continuar seu desenvolvimento na Fórmula 1. A McLaren Racing, divisão esportiva da tradicional equipe fabricante britânica, vendeu os 30% restantes de suas ações para os fundos Mumtalakat, do Bahrein, e CWVN Holdings, dos Emirados Árabes Unidos. Com isso, os dois investidores agora detêm 100% do controle da equipe de Fórmula 1, IndyCar e do futuro projeto WEC Hypercar. A transação foi concluída com base em uma avaliação de 4 bilhões e 100 milhões de dólares, aproximadamente 21 bilhões e 800 milhões de reais. O CEO da McLaren, Zac Brown, destacou o crescimento da Fórmula 1 como um fator chave para a valorização da equipe, mencionando o aumento da demanda por equipes e patrocinadores, além da estabilidade financeira proporcionada pelo teto orçamentário implementado pela Liberty Media.
O Brasil teve um desempenho histórico no Mundial Paralímpico de Atletismo em Nova Delhi, na Índia, conquistando 14 medalhas em um único dia, 3 ouros, 7 pratas e 4 bronzes. Com isso, a delegação brasileira ultrapassou a China e assumiu a liderança do quadro de medalhas, totalizando 27 pódios até o momento. Os destaques do dia incluem Claudinei Batista, tetracampeão no lançamento de disco F56, Yeltsin Jacques, bicampeão nos 1.500 metros T11, e Ricardo Mendonça, tricampeão nos 200 metros T37, com uma dobradinha brasileira na prova. A competição segue até o dia 5 de outubro e o Brasil busca superar seu recorde histórico de 47 medalhas conquistado em Paris 2023. Bom, vamos à nossa agenda esportiva do dia, desse dia 1º de outubro. A nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Começamos aqui com a Champions League. Às 15:02 da tarde, tem Union Saint-Gilloise e Newcastle, com transmissão do canal TNT. No mesmo horário, Karabag e Copenhagen se enfrentam com transmissão do canal Space. Às 4 da tarde tem o super jogo Barcelona e Paris Saint-Germain, com transmissão do canal TNT. No mesmo horário, tem Mônaco e Manchester City, transmissão do canal Space. Agora todos esses jogos às 4 da tarde com transmissão da HBO Max. Tá? Arsenal e Olympiacos, Borussia Dortmund e Atlético Bilbao, Bayer Leverkusen e PSV, Napoli e Sporting e Villarreal e Juventus. Pelo Brasileirão da Série A, os jogos de hoje, às 7 da noite, tem Palmeiras e Vasco com transmissão do Premier. Também com transmissão do Premier, no mesmo horário, às 7 da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino. Também às 7 da noite tem Sport Fluminense, também transmissão do Premier. Às 7h30 tem Internacional e Corinthians com transmissão do canal Prime Video. Às 9h30 da noite tem Botafogo e Bahia com transmissão da Globo Rio de Janeiro, entre outros estados, e no Premier. E às 9h30 também tem Santos e Grêmio, transmissão da Globo São Paulo, também no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, e também no GETV, no YouTube e no canal Premier. Futebol inglês, Championship, às 4 da tarde, tem Queen's Park Rangers e Oxford United, transmissão do canal X Sports, TV aberta, e no Disney Plus. No futebol pelo mundo, agora, nesse momento, estão jogando pela Liga Asiática, né? Xangai Shenhua e o Sun HD, transmissão do Disney Plus. Às 3h15, Al Zawara e Al Nasser, transmissão da ESPN 4. Os nomes difíceis aqui para pronunciar, mas estamos aí. Às 11 horas pela Youth League, que é a Champions League dos jovens, né? Até 21 anos. Barcelona e Paris Saint-Germain, transmissão no canal do YouTube da TNT Sports. Às 5 da tarde tem Copa do Mundo Sub-20, Espanha e México, transmissão do Cazé TV no YouTube, FIFA+, e do canal Sport TV. Também às 5 da tarde tem Itália e Cuba, transmissão do FIFA Plus. Às 8 da noite tem Argentina e Austrália, transmissão do FIFA Plus. E também no mesmo horário tem o Brasil, pela segunda rodada, enfrentando o Marrocos, transmissão da Cazé TV, do FIFA Plus e do Sport TV. À 1 da tarde tem Sask Basquinha e Olympiacos. O jogo vai ser transmitido em VT no canal X Sports. Vôlei, Campeonato Mineiro Masculino, às 7 da noite tem Minas e Araguari, com transmissão no canal do YouTube do O Tempo, portal O Tempo. Às 8 da noite, Copa Goiás Masculina, Goiás e Brasília, com transmissão do canal do YouTube do Sportnet e no canal Sportnet. Tá rolando agora Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, etapa do Rio de Janeiro, com transmissão do canal do YouTube do Vôlei Brasil. Beisebol, MLB, Major League Baseball, né? O Wild Card, né? Cleveland Guardians e Detroit Tigers, transmissão da ESPN 2 às 2 da tarde. Às 4 da tarde tem Chicago Cubs e San Diego Padres, transmissão da ESPN 3. E às 7 da noite tem New York Yankees e Boston Red Sox, transmissão da ESPN 2. Rolou, né, o ATP 500 de Pequim, final de duplas, e o ATP 1000 de Xangai, a primeira rodada, com transmissão do Disney Plus.
Também tá rolando o ATP 500 de Pequim, a final, ESPN 2, você talvez já saiba do resultado, e o WTA 1000 de Pequim, oitavas de final, no canal Disney Plus. Também a continuação no ATP 1000 de Xangai, primeira rodada ESPN 2, você vai saber tudo aqui no Visionário Esportes, das notícias sobre esses torneios. Tá rolando agora o Mundial Paralímpico na Índia, né, de atletismo, com transmissão do Kazé TV e do Sport TV 2. E assim a gente chega ao fim da edição de hoje do seu Visionário Esportes, agradecendo demais a sua companhia nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Palavra do dia foi Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nunca se esqueça, você não caminha sozinho. Em Cristo você já tem a vitória, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Siga firme, porque a sua força vem do Senhor. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music, já a partir de agora, né? Já passou aqui, sempre às 9h30 da manhã, né? No Spotify e nas outras plataformas a qualquer momento. Aí você pode escolher sua plataforma preferida para ouvir. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, na cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e volto amanhã às 9h da manhã, se Deus quiser, com mais uma edição do seu Visionário Esportes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!